Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós aprenderemos a calcular quantis para fechar o conteúdo referente a medidas de posição ou de tendência central. Um quantil é mais é uma estatística de ordem, como a gente viu em vídeos passados também, a gente já viu esse conceito, né? E no geral, um quantil é representado pela letra Q, na maior parte de livros de estatística, e entre parênteses um valor P, que não é outra coisa de uma probabilidade. Então, a esse valor nós chamaremos de quantil de ordem P, em que P, obviamente, tem que assumir valores de 0 a 1, né, por ser uma probabilidade. E como que a gente vai interpretar este quantil? Bom, se nós temos este valor da amostra, significa que 100 vezes P% dos valores observados são menores ou iguais a ele. Né? Então, vai ser um valor que vai cortar a minha distribuição tal que 100p% dos valores observados se encontrem à esquerda deste quantil ou sejam iguais a ele. Tá? Essa é a interpretação, então, dos quantis. E nós temos alguns quantis famosos. Temos os quartis, os decis e, de forma geral, os percentis. Né? Os quartis, né, são três, né, porque temos aqueles valores específicos e bastante usados em que P é igual a 25%, ou seja, um quarto das observações estão à esquerda dele. O mais famoso é a mediana, que é o quantil a 50%, o segundo quartil. E o terceiro seria o quartil para o qual o P é igual a 75%, ou seja, o valor para o qual 75% das tuas observações são menores ou iguais a este valor. Então, temos o primeiro, segundo e terceiro quartil. Temos também os decis, que são bastante utilizados para fins de análise de distribuição de renda, por exemplo. E o que são esses decis? Por exemplo, o primeiro decil, né, é tal que 10% dos valores observados são menores ou iguais a ele. Já o quarto decil, nós temos que 40% dos valores observados na amostra são menores ou iguais a ele, e assim sucessivamente. Nós temos, então, um total de 9 decis, né? 10 intervalos, cada um representando 10% das observações, né? Então, temos 9 decis, tá? E os valores mínimo e máximo para fechar os intervalos extremos, né? Os percentis já são os quantis de forma geral, tem gente que chama de quantil, tem gente que chama de percentil, mas o percentil, então, ou o quantil, por exemplo, a 95% será o 95º percentil, é aquele valor para o qual 95% das observações são menores ou iguais a ele. Da mesma maneira, o 47º percentil será aquele valor para o qual 47% das observações são menores ou iguais a ele. Perceba, então, que as estatísticas de ordem acabam sendo também medidas de posição. Não necessariamente centrais, mas são medidas de posição. Tá? A mediana seria uma medida de posição central. Né? E esses quartis e decis e percentis, de forma geral, são bastante úteis quando a gente quer mapear alguns pontos da nossa distribuição. Muitas vezes a gente não precisa, por exemplo, elaborar um gráfico, mas podemos tirar essas estatísticas e, a partir da distribuição observada, verificar como é que essa distribuição é. Né? É uma outra maneira. Temos também, por exemplo, modelos econométricos que levam em consideração esse tipo de partições, né, seja por DCIS, por exemplo, né, então eles acabam aparecendo bastante, tá? Como calcular esses quantis? Bom, primeiro, temos vários algoritmos possíveis de utilizar. O R, se não me engano, tem pelo menos uns 9 algoritmos diferentes, porque, como você percebeu, o cálculo dos quantis tem a ver com posições, novamente, que nem a mediana, mas essas posições, né, podem ser quebradinhas, né, por exemplo, não necessariamente são valores chaves, né, 50% ou 25%, podem ser quebradinhos 47, 32, né, 32%, então se não tem um número de amostra, um tamanho de amostra múltiplo de 32, eu vou acabar tendo
aí que assumir alguma estratégia para calcular esse percentil, né. Então, eu vou mostrar aqui um dos algoritmos possíveis, né, mas se você vai no help do R, você vai encontrar um monte de informação a respeito dos outros 8 algoritmos. Esse algoritmo que eu vou mostrar aqui é referente ao algoritmo 1, tá, o type igual a 1 no R, tá. Primeira coisa, assim como na mediana, ordenamos os dados de forma crescente, vou calcular esse índice aí aqui. O que que esse índice aí aqui é? É o P vezes N. Esse X aqui é de multiplicação, tá? O N é o tamanho da amostra, o E é a probabilidade que define o percentil, tá bom? E aí a gente vai seguir essa estratégia, ó. Se esse aí for inteiro, o quantil ou percentil será dado pela média dos valores nas posições I e I mais 1. Tá? Então, você olha lá as posições I e I mais 1, calcula a média, assim como fizemos nas medianas em algum momento no vídeo anterior. E se esse I não for inteiro, você arredonda ele ao inteiro superior mais próximo e olha nessa posição o valor. Esse valor será o teu percentil, né? Ou seja, o valor na posição inteira seguinte maior que I, se I não for inteiro, tá? Essa é uma estratégia possível. Como disse, temos outras possibilidades, tá? Como exemplo, temos aqui, hipoteticamente falando, salários por hora, um rendimento do trabalho, né, em reais por hora, em 7 setores diferentes, então uma média. É uma média. Veja que aqui os meus dados estão bagunçados, né? Então, a primeira coisa, a gente ordena esses dados de menor a maior. Então, eu tenho aqui 8 estatísticas de ordem. Veja que aqui eu tenho uma estatística 1, estatística 8, né? O N é par, né? Se eu quero calcular, então, por exemplo, o primeiro quartil, ou seja, o P é 25% ou 0,25, se considerado um intervalo unitário, faço a primeira multiplicação, né? O I igual ao P vezes N. O P é 0,25, o N é 8, né? Então, 8 sobre 4, eu tenho o valor de 2, é inteiro, né? Se é inteiro, então eu pego os valores nas posições 2 e 3 e calculo a média. Veja aqui, posições 2 e 3, 12 mais 12 sobre 2 seguirá sendo 12. Né? Então, aqui o primeiro quartil na minha amostra será dado pelo valor 12. Veja que esse 12 surge primeiro do cálculo de posições. Então, assim como a mediana, esses percentis acabam sendo também mais robustos, tá? Já se eu quero calcular o percentil a 45%, né, ou seja, para P igual a 0,45, né, eu tenho que I igual ao P, ou seja, 0,45 vezes N, que é 8, vai ser igual a 3,6. Então, nesse caso, como não é inteiro, eu pego o inteiro superior mais próximo, que no caso vai ser 4. Venho aqui para o 4 e vejo, então, que o meu percentil a 45% será igual a 14. Tá? Mas lembra que há diferentes maneiras de calcular, então dependendo de como você configure a função que calcula percentis no R, você pode ter valores diferentes. Por quê? Porque o algoritmo dele, por default, pode ser diferente, tá? E aqui tenho alguns exemplos, né? No R, a função que calcula quantis pertence ao pacote base, então você não tem que instalar nada mais, e é a função quantile, né? Quantil no inglês, né? Veja que aqui eu defini, então, primeiro esse vetor, e ele não está ordenado, né? Então, quando você chama a função quantil ou quantile, né, em inglês, de x, ele já te calcula, como você vê aqui no primeiro bloquinho à direita, né, alguns quantis famosos, né? A 0% ele vai pegar o 10, que é o valor mínimo. A 100% ele vai pegar o 22, que é o valor máximo, ou seja, a estatística de menor e maior ordem, tá? Além disso, ele vai te calcular os 3 quartis, a 25, a 50 e a 75%. A 50% é a mediana, então a mediana neste caso vai ser igual a 15. Veja, seguindo o nosso método visto no vídeo anterior para o cálculo da média, o N é par, então eu pego os valores contidos na posição 4 e 5 e calculo a média. No caso, a média vai ser
15, como consta aqui também no resultado dado pelo R, nesta configuração da função, né. Agora, uma outra forma de eu calcular quantis específicos, né, de repente eu não quero esses, eu quero um mais diferente aí, né. O que que eu vou fazer? Eu vou atribuir também para ele os valores das probabilidades que eu quero para o seu argumento interno props. Este props, então, não fui eu que inventou, né? É um atributo interno da função quantile, né? Em que ele armazena, ou você tem como armazenar, justamente um vetor, veja que aqui eu sou o C e aqui o igual, né? Com as probabilidades para os quais eu quero calcular os percentis. Então, neste caso, nós calculamos aqui o percentil a 25 e a 45%. Então, eu vou fornecer este argumento props da função quantile, os valores 0,25 e 0,45. Com isso, então, ele vai me calcular os respectivos percentis. Veja que o primeiro bateu, o segundo não, deu 14,3. O que eu preciso fazer para bater com o algoritmo que eu te mostrei aqui? Configurar o tipo de algoritmo que ele vai usar. Então, eu vou adicionar mais um terceiro argumento. Veja que o argumento more fundamental é o vetor, né? E ele ordena sozinho, tá? Eu não preciso ordenar por fora. A função já faz o ordenamento de menor a maior dos valores que você passa para ele pelo vetor x aqui, tá? E aqui eu tenho um terceiro argumento, né, nessa última linha de código, que é o argumento type. Type significa tipo, né? Que tipo de algoritmo você quer utilizar para o cálculo desses percentis? Eu vou falar aqui para o R, por favor, me utilize o algoritmo 1. Né? E com essa configuração eu vou conseguir justamente os mesmos valores que a gente calculou aqui manualmente. Mas veja que então o algoritmo por default que o R utiliza é o outro diferente aquele que eu estou aqui apresentando. E cabe a você explorar essas outras possibilidades, tá bom? É isso. Tem também aqui, lembrando, né, que temos também a função max e min, que determinam os máximos e os mínimos de valores numéricos, obviamente, de vetores numéricos, né, no caso seria 22 e 10, que são também essas outras estatísticas de ordem a 0 e a 100%. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.